Theo Lamonier mais uma vez com a gente. Theo Lamonier, que é CEO da Bybank, está aqui com a gente. Uma conversa que eu preciso entender direito. Porque quando eu vi no roteiro, eu fui pesquisar. E aí eu fui pesquisar e fiquei mais confuso ainda. Mas como você é quem trouxe o tema e domina, a primeira pergunta que eu te faço, além de dar um bom dia, é o que é antifragilidade, Theo? Bom dia, Paulo Leite. Bom dia, João Henrique do Vale. Não tem nada de assunto coach quântico aqui não, tá? Já vou começar falando. A antifragilidade, ela dá resultados. O investidor que cunhou esse termo, Nassim Taleb, o fundo dele, Universo Investments, só para vocês terem uma ideia, no mês de março, quando a economia toda do mundo derreteu, ele teve um resultado de 4.000%. Nada teve um resultado parecido com isso aí. Mas entrando em detalhes aí, começando a explicar um pouquinho para os ouvintes, o que acontece? A fragilidade é algo que está presente no nosso dia a dia. Coisas frágeis são aquelas que sofrem impacto e por essas situações de estresse se quebram. Por exemplo, uma taça de cristal. Uma taça de cristal é algo extremamente frágil. O Nassim Taleb, que criou a expressão antifrágil, ele também é um poliglota. Ele nunca tinha descoberto em nenhum outro idioma alguma coisa que fosse exatamente o oposto, o antônimo de fragilidade. Quando a gente pensa no contrário de fragilidade, a gente tende a falar de coisas que são robustas. Mas coisas que são robustas são coisas que têm maior nível de resistência ao impacto. Antifrágil, então, é um termo que designa coisas que se beneficiam de situações de estresse. Aquilo que, num momento de estresse, num momento de impacto, passa a ganhar valor. A gente tem exemplos de ativos na economia, por exemplo, que a gente vive situações de crise financeira, situações de estresse político, que se beneficiam, sobem. E a antifragilidade é algo que a gente vai começar a buscar na nossa vida, porque no final das contas, quando a gente fala de investir, a gente está falando, obviamente, de preservar o nosso patrimônio, mas estamos falando também em nos tornarmos pessoas melhores, e a partir de nos tornarmos pessoas melhores, ganharmos mais eficiência na vida, nós vamos ter sobra de recurso, e essa sobra de recurso é o que a gente vai usar para investir. Antifragilidade, então, no sentido de ganhar corpo, ganhar consistência para poder encarar um mundo que é volátil, é isso? Exatamente, Paulo Leite. O antifrágil gosta da fragilidade, gosta da volatilidade, enquanto o frágil não, o frágil estressa na volatilidade. Eu posso dar um exemplo aqui para o nosso corpo humano. Como que a gente ganha massa muscular indo na academia? Submetendo as nossas musculaturas a pequenas doses de estresse. Quando a gente levanta um peso, puxa um peso, aquele músculo está sendo estressado. E esse estresse vai trazer benefícios para a gente de segunda e terceira ordem, que é o ganho de massa muscular. Então, para você começar a pensar dessa forma, porque todos nós temos medo da volatilidade, isso é natural, né? Até porque, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais, sim, um estado que, quando se fala em finanças, é absolutamente conservador. A mentalidade do mineiro, embora seja empreendedora, embora tenha aí uma grande participação no mercado financeiro do mundo, embora tenha uma atividade empresarial que é pujante, ela é uma mentalidade um pouco conservadora quando se fala em relação econômica. Então a gente já nasce com certo medo do volátil, ou com receio de entender o que é o volátil. E o antifrágil tem a coragem de entendê-lo. E como fazer para ser isso? Exatamente, Paulo Leite. O que acontece? A gente, e a maior parte do mercado financeiro, passou a tratar a volatilidade como risco. Volatilidade só é risco quando você não tem um plano. A gente tem que aprender a lidar com o risco da melhor maneira, e a antifragilidade é isso, é o que a gente chama de risco de cauda. Quando que um risco é interessante? Quando a assimetria dele é favorável. Vou explicar isso de um jeito simples. A gente tem que analisar em uma situação que eu sei o tamanho da minha perda, ou seja, se eu vou fazer um investimento aqui, vou alocar R$100 nesse investimento, eu sei que eu vou perder só R$100, mas por um outro lado, os ganhos são exponenciais. Eu invisto 100, mas os múltiplos eu posso aumentar meu patrimônio 100, 10, 30 mil vezes, sei lá quantas vezes. Estou usando uma hipérbole, um exagero aqui para poder mostrar. Mas a gente tem que buscar o que o Universo Investments do Nassim Taleb buscou, que foi ganhar 4.000% em maio, conhecendo o tamanho máximo da minha perda. Não é problema ser volátil, a gente pode se beneficiar da volatilidade se nós nos tornarmos na vida e nos investimentos antifrágeis, se a gente se beneficiar de situações de estresse. E como identificar isso? Assim, porque tem que ter o conhecimento. Onde buscar esse conhecimento? João, esse conhecimento, ele está disperso um pouco na internet, tem pouca coisa escrita em literatura portuguesa sobre isso, mas o que o Nassim Taleb próprio fala é que a gente começa a se tornar antifrágil removendo as fragilidades, fazendo até um link com o assunto que a gente debateu na semana passada, de economias de rede, economias complexas.
As economias de rede, elas são antifrágeis porque elas removem as fragilidades do indivíduo. Quando um indivíduo não está dentro de um sistema colaborativo, quando ele não contribui para as produções econômicas dentro daquela rede, ele é eliminado como frágil e aquela rede passa a se tornar antifrágil. É a mesma coisa com os nossos investimentos. A gente tem que se perguntar, e com as coisas da nossa vida, o que aqui está exposto a algum tipo de fragilidade? O que aqui eu não sei o que vai acontecer? O que aqui, dentro dessas coisas que eu invisto, se a economia passar por um estresse, se os benefícios pararem de ser concedidos, as coisas vão cair. Então, torne-se antifrágil começando por remover as fragilidades que estão presentes na nossa vida. É interessante porque o João usou um termo que eu acho muito adequado, que é informação. E num mundo em que a gente vive, aquele que não se informa ou aquele que se mal informa tem um risco muito grande de não conseguir sobreviver nele, e é sobrevivência mesmo que eu tô falando, não é só a sobrevivência mínima da própria vida, mas a sobrevivência dos seus aspectos emocionais, físicos, intelectuais. E uma coisa que o Theo colocou que eu acho muito interessante é o fato de que essa transformação já não é mais um exercício do futuro. Já está na nossa porta. Ou você entende, ou você entende. Perfeito, Paulo Leite. E você colocou a coisa de uma maneira muito brilhante. O mundo, ele mudou muito rápido. A gente não tem mais espaço para esperar, vou ver o que vai acontecer. As mudanças já aconteceram. Todo esse momento aí que a gente está vivendo desde março lá, ficando recluso em nossas casas, tudo se acelerou, tudo se intensificou. Não dá mais para esperar, não dá mais para ver o que vai acontecer. Ou você muda, ou você tá fora do jogo. E a gente até fala que no mercado financeiro, para você prosperar em longo prazo, o mais importante é que você não cometa um erro que te tire do jogo. Se você não cometer um erro que vai te tirar do jogo, você vai continuar prosperando. E como é que você faz para entender o que é o risco de não sair fora do jogo? Porque tem pessoas que estão cheias de coragem. Eu tenho visto muita gente com mais coragem do que antes. Aliás, toda hora que você fica na ponta do barranco, você tem duas decisões a tomar. Ou volta para trás e se é pequena, ou tem a coragem de entender o tamanho do barranco. Essa é que é a grande questão da vida. Ô Paulo Leite, você tocou num ponto que eu quero trazer aqui, que é o que o Nassim Taleb fala de separar o que é ruído do que é informação. Hoje nós somos bombardeados por uma quantidade de notícias, uma quantidade de dados. O que a gente precisa é ter a clareza, e vocês aqui na 98 fazem muito bem, de interpretar essas notícias, interpretar esses fatos e extrair deles o que é ruído, o que é barulho, o que não agrega do que é informação. Isso aí também é uma maneira de você se tornar antifrágil. Então para tomar essa decisão, tô na beira do precipício, eu dou um passo à frente, eu dou um passo para trás. O que você precisa é interpretar com calma, buscar conhecimento, escutar as pessoas que têm ali autoridade para poder falar de determinados assuntos e aí sim tomar a decisão. Não pensando apenas nos efeitos imediatos, que são os efeitos de primeira ordem, mas nos efeitos de segunda ordem, terceira ordem. Você vai perder tempo indo para academia malhar, mas você vai ter ganhos de saúde, você vai ter ganhos de aparência e por aí vai. É engraçado, só para completar aqui, eu tô lembrando do meu pai. Meu pai eu sempre lembro, meu pai era um cara muito simples, de origem muito simples, um piauiense de origem muito simples, de pouca cultura dos bancos de escola, mas com muita avidez pela literatura. Ele lia muito o que lhe caía à mão, inclusive passou a falar um outro idioma porque lia muito o que lhe caía à mão, sem nenhum professor, que é muito interessante. Mas ele dizia o seguinte: meu filho, pular no barranco não é problema algum se você souber o tamanho que o barranco tem. Eu achava, no começo eu não entendia direito, e é isso mesmo, pular do barranco não tem problema, desde que você entenda o tamanho do barranco. Sim. Pronto. Não, essas falas de vocês, eu pensei numa coisa, eu posso estar viajando, mas tem gente que também que tem essa informação, por exemplo, privilegiada e a usa a seu favor. Por exemplo, a gente lembra só a BRF, né? Aquela operação que pegou a BRF, e aí das pessoas sabiam dessa operação, que ia acontecer essa operação, foi lá, se eu não me engano, ou vendeu ou comprou as ações, vendeu as ações para ganhar esse dinheiro. Tem isso também, né, Theo? O uso da informação ao seu favor, mas de uma forma não muito legal. Isso infelizmente é algo que acontece no mercado financeiro. Eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas a maior corretora do Brasil, recentemente, ela tem a gestora e a corretora. Ela recomendou para os seus clientes: todo mundo compra essa ação aqui que tá muito boa. Na hora que todo mundo comprou, subiu de preço, ela foi lá e vendeu suas participações nessa mesma empresa. Só emendando um assunto que você tocou aqui, Paulo Leite, a experiência,
ela é antifrágil, ela é uma forma antifrágil de conhecimento. Quando a gente usa ditados populares, quando a gente traz esse conhecimento provindo da experiência, significa que ele resistiu ao longo do tempo, ele sofreu impactos e tornou-se resistente. Então a gente precisa valorizar também a experiência, as pessoas que são mais experientes, e aprender com essa experiência, porque ali tem uma forma de conhecimento antifrágil. Veja os elefantes, o respeito que tem para os mais velhos da manada, e que dão até o direito aos mais velhos, na hora que se retirar, que o façam por vontade própria. Essa é uma comparação com o mundo animal que cabe muito bem para nossa inteligência do dia a dia. 11h42, Theo. Tchaubanco.com.br, é isso? Tchaubanco.com.br. Tchaubanco.com.br. Inclusive, ontem teve o Guilherme Benchimol da XP fazendo propaganda gratuita aí pro Baibank, falando lá, reclamando do Itaú, falando tchau banco. É importante as pessoas entenderem que a gente tá aqui tratando da economia do bem, né? Economia do futuro. Uma nova economia, um jeito novo de entender. É aquela velha história. Se nós estamos hoje vivendo um problema que nenhum de nós esperava, né? O Rodrigo hoje, num desabafo aqui no grupo, falou assim: maldito vírus chinês. Né? No desabafo que o Rodrigo Carneiro teve com a gente aqui. Mas se nós estamos vivendo uma dimensão de um problema que nós não conhecemos, se nós pensarmos de maneira igual, certamente não conseguiremos vencer. A economia é da mesma forma. A economia chegou num momento em que a gente viu que ela não é suficiente para nos levar a bom termo num período de crise como esse. Então, vamos pensar numa nova economia. Com certeza. Numa economia transformadora. Theo, grande abraço, obrigado, prazer falar com você. Prazer é meu, muito obrigado. Agora eu vou ali pro bairro Santo Antônio filar o almoço lá da casa do Paulo. Franguinho com quiabo.